Doutor Lucas, comecei a tomar uma medicação. Terei que tomar essa medicação para sempre? Essa é uma dúvida muito comum, seja nas minhas redes sociais, seja aqui no consultório. É uma dúvida muito pertinente, que traz muita ansiedade, muita angústia para as pessoas e faz com que elas muitas vezes adiem o tratamento. Então, o objetivo desse vídeo é trazer clareza sobre o funcionamento dos medicamentos, por quanto tempo a gente usa os medicamentos, de uma forma clara, objetiva, sem perda de tempo, para que você entenda o objetivo do medicamento dentro de um tratamento, seja da ansiedade, seja da depressão. Então vamos lá. Se eu tô uma pessoa aqui no meu consultório, na minha frente, e ela traz as queixas, eu vou ter que fazer uma avaliação. Esse quadro da pessoa é leve ou é um quadro mais grave? E geralmente quando a pessoa vem ao consultório, quando ela finalmente vem, geralmente ela está com muitos sintomas, com comprometimento funcional, muitas vezes não trabalhando bem, muitas vezes com dificuldade para realizar atividades básicas, para se relacionar com as outras pessoas, ou com muitos sintomas, vivendo uma grande ansiedade, às vezes com crises, às vezes com uma irritabilidade aumentada. Ela já está num nível ali com uma gravidade maior. E a gente decide por entrar com uma medicação. Tá? O que essa medicação vai fazer no cérebro da pessoa? Então a gente tem que entender que as emoções, elas não vêm do nada, elas não acontecem do nada, são processos cerebrais, são circuitos cerebrais que se relacionam com neurônios, que se conectam, que geram uma resposta emocional. Só que esses circuitos eles podem entrar em mau funcionamento. E eu posso começar a me irritar em momentos que eu não devia me irritar. Eu posso começar a sentir medo de situações que eu não devia ter tanto medo. Eu posso começar a ficar ansioso, preocupado demais com situações que eu não devia me preocupar tanto. Eu posso começar a ter sintomas físicos, suar demais, problemas na pele, problemas no intestino, no estômago. E aquilo me trazer prejuízo, aquilo começar a prejudicar a minha vida por disfunções de circuitos, por disfunções, muitas vezes, de neurotransmissores. Então a gente entra com uma medicação para regular o funcionamento desses circuitos cerebrais. Porque imagina se eu for pegar uma pessoa que está com esse tanto de sintoma, passando mal, muitas vezes tendo crise, e eu for falar para ela, olha, sai e vai fazer atividade física, começa a dormir com rotina e se alimenta de tal forma e começa a se relacionar desse jeito com as pessoas e vai lá fazer a sua terapia, que isso aí vai passar. Às vezes ela não está conseguindo fazer as atividades mais básicas. Às vezes o comprometimento desses circuitos emocionais é tão grande que ela não consegue fazer bem feito o básico do dia a dia. Então a gente entra com uma medicação que vai atuar nesses neurotransmissores, que vai atuar muitas vezes na serotonina, na noradrenalina, na dopamina e vai auxiliar no restabelecimento do funcionamento cerebral. O funcionamento cerebral, o funcionamento emocional da pessoa, esses circuitos emocionais, eles vão voltar a funcionar adequadamente. Eles vão voltar a responder quando eles precisarem responder. A gente não deixa de ficar ansioso. O ideal o certo, o correto, o que a gente busca no tratamento é que a pessoa fique ansiosa no momento certo, na intensidade correta. Pode ter um momento certo, mas numa intensidade desproporcional. E isso aí é doença. Isso aí não é normal. Então eu quero que ela fique ansiosa sim, mas no momento correto. Porque a ansiedade ela é importante. A ansiedade ela tem um lugar na nossa vida. Tanto quanto a tristeza, o medo, a raiva, o nojo, toda emoção ela tem um lugar na nossa vida. Então a ansiedade ela tem um lugar na nossa vida e eu quero que isso esteja regulado. Eu quero que seja adequado, quero que esteja bem sincronizado com o ambiente. Então a gente entra com a medicação e ela dá essa acalmada na pessoa, ela dá esse restabelecida no funcionamento cerebral. E numa próxima etapa, no momento posterior, a gente vai ajudando a pessoa a criar um repertório comportamental, a criar hábitos, a criar uma rotina, a ter comportamentos que favorecem a tua saúde mental. A fazer uma atividade física regular, dormir bem, mudar a alimentação, aumentar a capacidade dela resolver problemas, buscar um autoconhecimento para entender melhor a relação dela com o mundo e se adequar e se ajustar. A gente vai trazendo esse repertório para que isso vá trazendo saúde mental para a pessoa, e vá, que no primeiro momento ela está firme pela medicação e a gente vai botando esses comportamentos, esses hábitos para quando a gente tirar a medicação, ela continuar aqui, firme, ela continuar bem. Tá? Então esse é o objetivo da medicação. É isso que a gente quer com a medicação, que seja esse suporte enquanto a gente vai criando esses comportamentos, criando esses hábitos, que muitas vezes demoram.
Às vezes parece simples, é simples a gente entender que a gente precisa dormir bem, que a gente precisa se exercitar com regularidade, que a gente deve ter uma boa relação com as pessoas ao nosso redor, que a gente deve ampliar o nosso repertório comportamental para resolver nossos problemas. É simples da gente entender, mas muitas vezes leva tempo para a gente conseguir fazer isso com qualidade, com constância, com rotina. Então é importante que a gente tenha ali esse suporte medicamentoso por um tempo, né? Para até que isso esteja bem feito, até que isso esteja bem resolvido. Okay? Mas tem pessoas que precisam usar o medicamento por mais tempo, né? Tem pessoas que precisam usar o remédio por mais tempo. Então o que a gente precisa entender nesses casos? Tá? Primeiro, o remédio para ansiedade, os antidepressivos, eles não são como os antibióticos, que eu tomo o medicamento ali e logo estou bem, né? E ele faz o serviço, eu não preciso fazer mais nada e logo eu estou tranquilo e não preciso ter atitude nenhuma, tá? O remédio, ele não cura, ele não traz a cura, ele é um estabilizador, ele alivia os sintomas, ele restabelece o funcionamento do nosso cérebro para que outras atividades possam ser implementadas e façam isso com o tempo. Então, a causa mais comum de uso prolongado da medicação é a falha da pessoa em aderir a esses comportamentos com qualidade, com constância, né? Ela aderir a esse esforço necessário para que ela possa ter todos esses comportamentos que vão favorecer a saúde mental. Tá? Essa é a principal causa. Então, o que a gente vê muitas pessoas fazendo? Elas abandonam o tratamento, elas param de vir na consulta e começam a tomar o remédio, pegam receita com um clínico, com um cardiologista, acha a farmácia que vende sem receita e vai tomando o remédio ali indefinidamente. E aí o remédio, como ele não é um antibiótico, o objetivo não é só tomar o remédio e voltar daqui a um tempo para que a gente tire o remédio e está tudo bem, né? Não vai melhorar, o quadro não vai melhorar. Ela só está sem sintomas, mas o quadro de base, ele não está estável, ele está piorando ali com o tempo. Um outro caso de pessoas que muitas vezes precisam tomar um remédio por um tempo maior é uma predisposição genética a ter determinados quadros emocionais. Então tem gente que tem a predisposição genética a viver a vida de uma forma mais ansiosa, a experimentar determinadas situações de uma forma mais tensa, de uma forma mais ansiosa, por questões genéticas, ou de uma forma mais triste, né, ou com qualquer outra emoção. Então, muitas vezes as pessoas se beneficiam do uso da medicação por um tempo mais prolongado, para que elas tenham uma estabilidade emocional. Elas podem estar fazendo atividade física, elas podem estar com todo o repertório comportamental certinho, mas quando acontece ali uma situação, quando ela está diante de um momento, aquela situação ela é vivida de uma forma mais ansiosa. Então, essa pessoa se beneficia do uso da medicação por um tempo maior. E um terceiro caso, né, às vezes a pessoa demora muito para vir e ela tem um grau de cronificação importante. O nosso inimigo no tratamento é a cronificação, é o quadro que vai piorando, como se fosse uma sequelazinha que vai ficando no cérebro com o tempo, o remédio já não responde do mesmo jeito, o quadro vai ficando mais sintomático, as recaídas são mais frequentes, e às vezes a pessoa demora tanto para buscar o tratamento, ela demora tanto, ou já teve tanta recaída ao longo da vida, que essa cronificação a gente não consegue mais ali só com o comportamento ter uma qualidade de vida boa, ter um alívio importante nos sintomas. E essa pessoa também se beneficia do uso da medicação por mais tempo. O que precisa ficar entendido? Antidepressivo não vicia, tá? Ele não vicia. Não tem problema você começar a tomar o remédio. Não significa que se você começou a tomar o remédio, né, significa que você está condenado a ficar com ele. Olha, se você parar, os seus sintomas vão voltar. E as pessoas confundem isso com vício, tá? Então, é porque às vezes o teu repertório comportamental não está bem feito, ou ele não está sendo suficiente para segurar a tua saúde mental. E quando você tira o remédio, você começa a ter determinados sintomas. Não é por causa da medicação. A medicação não alterou o seu cérebro de forma que você precisa dele, né? Como a cocaína, o álcool faz, né? Como essas drogas fazem, né? Você começa a ficar dependente dela. O antidepressivo não faz isso. Ele não faz isso com o teu cérebro. Então, se você tem recaída, é porque o teu quadro não está bem tratado ou ele não está estabilizado pelos teus comportamentos. Toma o teu remédio tranquilo, segue as orientações corretas, não fica só na medicação, A medicação é importante, é essencial para muitos tratamentos, mas sozinha ela não cura ninguém, ela não resolve a vida de ninguém. Não se conforme apenas em ter um alívio nos seus sintomas, não se conforme apenas em ter um alívio naqueles sintomas que estavam mais te incomodando. O objetivo não é esse, esse é um dos objetivos, ele é muito importante, a gente tem que buscar isso no mais alto nível, mas não é só isso, esse não é o grande objetivo que a gente quer. A gente quer uma mudança de vida, a gente quer
criação de um repertório comportamental saudável, adequado, para que você aprenda a tirar saúde mental, para que você aprenda a tirar uma saúde neuronal dos teus hábitos, dos teus comportamentos, da tua rotina de vida. Toma o teu remédio tranquilo, se te for prescrito, toma sem medo, ele não vai te prejudicar, ele não vai atrapalhar o funcionamento do seu cérebro e se engaje no tratamento. Siga as orientações do teu médico, do teu psicólogo, siga as orientações para que você consiga viver melhor, para que essa medicação seja tirada de uma forma mais tranquila daqui a algumas semanas, meses ou anos talvez.